Eu vou mais uma só então. E aí rapaziada e pouquíssimas garotas que me assistem, novo vídeo, e você já ouviu falar de Flappy Bird? Esse jogo é antigo, hein, mas a forma que ele ferrou com a vida do criador dele, caramba. É complicado de explicar da onde que veio todo o sucesso desse jogo aí. Quer dizer, pra você que não conhece, esse jogo é basicamente um passarinho voando pela tela, onde você só precisa se esquivar de canos ao longo do jogo, infinitamente, enquanto avança clicando em qualquer lugar da tela pra o passarinho pular sem bater em nada. Sério, o jogo é literalmente só isso. Mas a história dele é no mínimo curiosa quando você para pra ver mais a fundo e começa a entender o que tá rolando aqui. Se você já jogou esse treco, eu fico me perguntando qual foi a sua pontuação. Apesar de ser bem simples, não é exatamente o jogo mais facinho do mundo, principalmente porque esse jogo, da mesma forma que vários jogos derivados dele, não tem save. Ou seja, se você perder, você tem que começar desde o começo com 0 pontos, então era realmente complicado. Quem criou esse treco foi o Dong Nguyen. Se é que eu acertei a pronúncia, Sakumé, né? Ele é vietnamita, é complicadinho. Mas que cara sábio pra ter uma ideia tão simples e ao mesmo tempo tão inteligente. Assim, o jogo mais simples possível e fácil para as pessoas jogarem era a meta dele, e definitivamente essa meta foi alcançada. E talvez não seja tão simples assim para quem não manja de desenvolvimento de jogos, mas o Flappy Bird na época demorou só 3 dias para ser feito e ia se chamar Flappy Flap. Isso se não fosse por um aplicativo que já tinha registrado com esse nome aí. Sério, para um jogo feito em 3 dias alcançar tantas pessoas, com certeza o treco era brabo. Quer dizer, o próprio criador do jogo, o Dong, também não considerava o Flappy Bird grande coisa. Isso até esse jogo finalmente viralizar de vez e alcançar o público em geral, por causa de youtubers principalmente, tipo o PewDiePie da vida. Então, até que foi meio que por pouco. Se esse jogo não tivesse sido descoberto por uma galera grande aí, talvez ele ficasse perdido no meio de todos os aplicativos que a gente conhece hoje em dia. E pra vocês terem uma noção aqui, essa ideia aqui parecia até que bobinha, por mais que parecesse gratuita pra quem baixava, tinha uma coisinha ali, um anúnciozinho bem discreto que não atrapalhava em nada a gameplay. Aqueles bannerzinhos ali estavam dando pro criador do jogo mais de 50 mil dólares por dia. Sério, imagina ganhar toda essa grana depois de 3 míseros dias de trabalho. Eu diria com certeza absoluta que valeu a pena cada segundo investido nesse projeto aí. Quer dizer, um pouquinho depois do negócio ter viralizado, o Dong ficou milionário. Foi, assim, muito rápido. Até que finalmente aconteceu. O jogo foi tirado da Apple Store e do Google Play com uma justificativa um tanto quanto inusitada. Basicamente porque o jogo era viciante demais. Sério. Quando você para pra pensar, qual seria o objetivo de quase todo santo jogo que lança por aí? Ao menos pra maioria dos jogos, o ideal seria que eles sejam viciantes, pra que as pessoas fiquem vendo mais anúncios, ou jogando pra caramba e gastando o máximo de dinheiro possível pra satisfazer. O que pode ser muito lucrativo pras empresas e desenvolvedores de jogos. Ou seja, no mínimo curioso, esse desejo de tirar do ar com um motivo desses, tipo, ser viciante demais, era curioso. Não foi bem uma força externa que fez com que esse jogo fosse removido, não, foi o próprio Dong quem tirou o jogo por iniciativa própria. Mas ele mandou um: sinto muito, usuários de Flappy Bird, daqui 22 horas eu vou tirar Flappy Bird do ar, não posso mais com isso. Com certeza foi inesperado pra todos os fãs daquele negocinho simples que, não vou negar, era viciante, e como era. Tanto as pessoas que falaram que estavam viciadas quanto o Dong estavam certas sobre isso. Foram 50 milhões de downloads, na moral. Pra vocês terem ideia de o quão ridículo isso é, Flappy Bird tava começando a se equiparar com coisas tipo aplicativos de e-mail em downloads. Imagina, um aplicativo que você criou em pouco tempo com o mesmo tanto de downloads que, sei lá, o Gmail. Com certeza era uma coisa insana pra época ali de 2013, 2014. Isso aí simplesmente não tava nem fazendo sentido na cabeça de muita gente, mas tava rolando, tava acontecendo. Teve gente que tava achando aquele crescimento tão ridículo que estavam começando a achar que o mano que tinha criado esse jogo tava simplesmente usando bots pra simular o sucesso dele. E não que o jogo era um sucesso por si só. E realmente, mesmo sem nenhuma evidência de verdade, quando você comparava
crescimento era tão abismal que parecia mesmo ser uma coisa artificial, mas não, era simplesmente um jogo viral mesmo. O tipo de coisa que acontece normalmente por aí, ou não tão normal assim, mas acontece. Mas como esse negócio conseguia isso sendo uma coisa tão simplesinha? Aí que tá, as pessoas estavam simplesmente amando aquele jogo, com, por exemplo, uma galera falando sobre como tinha ficado horas tentando jogar sem fazer nem 10 pontos. Vocês sabem, aquele jogo realmente, apesar de simples, era difícil, sério, muito difícil mesmo. Eu diria que pelos comentários nem parecia ser um bando de bots. Claro que olhando hoje em dia é bem mais fácil de enxergar do que na época, já que muita gente conhece esse jogo, tipo, muita gente mesmo. Mas falando sobre as questões que realmente fizeram com que esse jogo parasse com todo o seu sucesso e fosse deletado pra sempre, uma das maiores questões que eu diria que existiu ali foi a Nintendo. Ai, famosa Nintendo, a maior destruidora de sonhos de novatos. Como vocês sabem, o Flappy Bird tinha semelhanças com Mario, não simples semelhanças. Na verdade, era sim um tanto quanto igual. Os canos, o fundo, o chão, esse passarinho que parece um peixe que inclusive era inspirado no Chip Chip do Mario. Não dá pra negar, esse joguinho aí é a cara de Mario. Eu mesmo, antes de saber da história, não duvidaria se alguém falasse que era um spin-off de Mario que a Nintendo tinha feito ou alguma coisa assim. Claro que, de acordo com o próprio criador, a Nintendo nunca chegou a entrar em contato diretamente com ele, apesar de que esse boato que tava rolando por aí de que ele tava na mira tava correndo bem pela imprensa. Mas convenhamos que é até que bem plausível acontecer algo assim quando você para pra pensar e olha pro histórico da Nintendo ferrando com uma galera por aí. A Nintendo ferrando com desenvolvedores de jogos que se inspiram em jogos da Nintendo não é novidade pra ninguém, isso aí acontece e muito. E além desses constantes boatos da galera falando, coisas tipo, ei Dong, a Nintendo vai te pegar, rapaz, fica ligeiro aí. Outra questão foi a própria mídia e outras pessoas que iam atrás dele. O pessoal da mídia não parava de procurar ele pra entrevistas, o que pode ser bem exaustivo pra quem não sabe lidar com isso. Só que além da mídia, dentro das pessoas que iam atrás pra tentar falar com ele, a gente tinha um lado bom, que seriam pessoas querendo elogiar o cara pelo jogo, e o lado ruim, uma galera falando umas coisas bem pesadinhas, vamos dizer assim. Inclusive, teve gente falando que ia tirar a própria vida se ele tirasse o jogo do ar, ou dizendo que ia ter gente indo atrás dele. Era simplesmente ridículo isso aí. Acontece que, de acordo com o próprio Dong, ele não queria chamar tanta atenção assim pra ele mesmo e o jogo dele. Ah lá, o Flappy Bird foi criado para as pessoas jogarem por alguns minutos, quando estivessem relaxadas. O que faz total sentido, né? Quem diria que ia ter tanta gente passando horas a fim nesse negócio, chegando a ficar em um nível praticamente competitivo. Na moral, daqui a pouco ia ter campeonato de Flappy Bird pra ver quem chegava mais longe. E o Dong continua aqui, mas tornou-se um produto viciante. Acho que se tornou um problema. Pra resolver esse problema, o melhor é tirar Flappy Bird do ar, pra sempre. Eu achei uma medida um tanto quanto drástica, mas pelo jeito ele não ia querer estragar o próprio jogo pra deixar ele menos viciante do que era, só pra que fique em um nível aceitável, pra que as pessoas não fiquem malucas jogando isso o dia todo. É interessante de ver, inclusive, que na época teve gente achando que aquilo era uma estratégia dele de se promover, mas não, definitivamente não foi isso. Nenhum jogo dele fez tanto sucesso quanto o Flappy Bird, mas o mais nobre que ele fez, com certeza, foi ter deixado as pessoas fazerem as suas próprias versões ou cópias do jogo, sem processar ninguém por isso. Com certeza eu achei humilde da parte dele a forma que ele não tentou retardar o desenvolvimento de jogos tacando estado em cima e tentando ferrar com tudo, igual, né, uma Nintendo da vida faria. Então, depois de ler muita coisa sobre esse caso, é difícil de bater o martelo aqui. Quem é um maluco que abandonaria do nada, por vontade própria, uma renda de $50 mil por dia? $50 mil, isso é dinheiro, velho. Mas, pois é, o Dong foi esse cara. E eu poderia chegar aqui e fazer um monte de teorias malucas sobre o que aconteceu que fariam ainda mais sentido que a própria realidade que o Dong descreveu. Mas não, véi, só não. O que eu acho que aconteceu sobre esse mistério todo foi exatamente o que ele disse. Ele queria ser um cara desconhecido que faz uns jogos só por diversão, mas as coisas acabaram saindo do controle com o nome dele sendo cantado aos quatro ventos. Daí, com toda essa pressão e vendo que o jogo que ele criou não estava sendo exatamente o que ele queria, onde as pessoas estavam se prejudicando com a própria criação dele, juntando com o fato de ele ser um desenvolvedor de jogos humilde e não ligando tanto pra
pra dinheiro igual algumas pessoas e certas empresas aí, o Dong simplesmente decidiu acabar com esse jogo que tava gerando mais preocupações e problemas do que qualquer outra coisa. Um treco totalmente diferente do que ele queria, que seria um joguinho divertido para as pessoas passarem o tempo de vez em nunca e se esquecerem dos problemas, não ter mais problemas. Mas fica a crítica do Dong aí pros viciados, valeu mesmo por ter me assistido até aqui, tamo junto e é só o começo. Olha, que droga, mano. Não, eu quero ir mais uma, velho. Pelo amor de Deus, cara.